Isso. Boa noite, pessoal. Para quem já está na sala de aula. Seguinte, na aula passada... O que a gente viu na aula passada? Nem lembro. Deixa eu abrir aqui para ver o que eu falei na aula passada. Porque está complicado, né? A gente tem que fazer um monte de coisa e a gente acaba... Eu não tenho mais memória para guardar tudo na cabeça, cara. Deixa eu ver aqui. Área de trabalho, materiais. Deixa eu ver. Os caras ficam entrando, atrapalham eu. A aula passada foi no dia 29. Isso. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. E aí, tá todo mundo bem? Alguém quer conversar comigo para não deixar eu sozinho? Ninguém vai falar nem boa noite para mim? Pô, e aí, professor, boa noite, como você tá? Tô bem. Putz, eu tô carente, cara. Eu preciso de ouvir pessoas falando comigo. Nossa, nem me fala, professor, nem lembro como que é a luz do dia mais. Então, tá todo mundo assim, cara. Eu fico revoltado com isso, porque não pelo fato de ficar em casa, né? Porque eu tenho consciência de que eu preciso ficar em casa. Mas eu tô revoltado porque me mandam ficar em casa. Entendeu? Eu É acho isso que que me mais, importa. eu acho que o pior é ver que os outros não estão nem aí para essa situação. A Então, gente fica em casa, mas tá todo mundo lá na rua, por isso que essa situação não melhora. eu não tenho essa visão, não, tá? Desculpa discordar, mas eu acho assim, é, tá, tem um monte de gente que eventualmente está fora do isolamento por uma série de razões, tá? Ou porque o cara não sabe o que é, por que é, o cara não tem consciência do problema que ele pode causar para outras pessoas, ou que ele pode causar para as pessoas que estão dentro da casa dele próprio, tá? Mas tudo bem, mas Exatamente. isso é uma questão pessoal, individual. Então a gente teria que educar essas pessoas para elas entenderem o problema. Agora, cara, de boa, o Estado pega para si, tá? Então, mas o Estado, a prefeitura pega para si o poder de dizer para você, tá? De te proibir de sair de casa, te dar uma multa se você sair de casa sem máscara, ou até em São Paulo os caras estão provocando congestionamentos, tá? Cara, isso é ditadura, cara. Isso não dá. Eu acho que você está cerceando o direito dessa pessoa ignorante, por exemplo, que está saindo, que não está fazendo o negócio. A gente está cerceando o direito dela em função do nosso medo e da nossa preocupação. Tá? Quer dizer, o governo justifica um ato deliberadamente autoritário, justificando o ato, dizendo que, pô, cara, a gente tem que fazer isso, porque se a gente não fazer isso, a gente não vai sair da pandemia. E não é bem por aí, cara. Assim, eu ficaria em casa se o governo me instruísse. Desculpa, cara, eu tô desabafando que eu preciso falar, cara. Eu tenho que falar. Entendeu o que eu penso? Não, eu entendo, professor. Eu entendo que você está certo nesse ponto, que realmente a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Porém, é Exatamente. complicado porque muitas vezes a gente acaba ficando em risco por causa das pessoas que são Sim, ignorantes, né? sim, mas isso, cara, infelizmente, é democracia, entendeu? Sim. É liberdade das individualidades. Tá? É a mesma coisa que você ouviu um corintiano falando, entendeu? Nossa, chato, hein? Então, você tem que aceitar o cara, com todos os defeitos que ele tem, cara. Entendeu? Entendeu? Peraí, cuidado com os corintianos aí, hein? Tá vendo? Vai fazer o quê? Sempre tem um ou outro que reclama, né? Mas o fato é o seguinte, cara, ele tem que ter a liberdade dele de torcer pro Corinthians, torcer pro Palmeiras, torcer pro 15 de Piracicaba, Tá. né? Torcer pro Rio Branco, cara. Entendeu? Ele tem que ter a liberdade dele. Não adianta você falar Rio Branco não é time. Ele não, ele tem que ter o direito, né? De, tem que ter o direito
expressar a liberdade dele, cara. Entendeu? Imagina se eu fosse prefeito de Americana e eu falar assim, quem é corintiano não sai de casa. Entendeu? Mas baseado em que isso daí? Não, porque eu não gosto do Corinthians. Porque a ciência prova que o Corinthians é uma porcaria de time. O pior. O corintiano não pode sair de casa porque o corintiano, o presidente é corintiano. Então, não pode sair de casa. Entendeu? Uhum. Não tem. A ciência, né? Então, cara, os caras colocaram aqui no chat, pô, tem que ficar 90% das pessoas em casa, né? Beleza. Mas não é assim que você evita um problema. É a mesma coisa que falar, tá tendo muito acidente de trânsito em Americana, tá bom? Tá. Então, para a gente zerar o acidente de trânsito, eu vou proibir todo mundo andar de carro na cidade. Sim, entendo. Porque o bem maior é diminuir os acidentes de trânsito. Beleza, então o que eu faço? Eu proíbo o cara de sair com o carro. Né? Por quê? Porque eu conversei com todos os meus professores aqui e a gente achou que tem que ser assim. Cara, você vê como que a gente é dominado, cara, pelo sistema? Então, a unanimidade é burra. A ciência mesmo, ela tem que discutir as coisas. Porque você acha que a gente aprendeu semicondutor como? Discutindo. Sabe? Teve cientistas, cara, que eventualmente até brigavam. Por quê? Porque um falava que tinha que ser de um jeito e o outro falava que tinha que ser de outro jeito. Como que resolveram esse impasse? Os caras discutiram, escutaram os outros lados, fizeram experiências, entendeu? O debate que leva à conclusão, né? Então, não veio um cara e falou assim, não, semicondutor é assim e pronto. E a partir de agora vai ser lei. Por quê? Porque eu estou querendo. Eu e os outros professores aqui da academia estamos querendo. Tá? É claro que tem coisa que é absurdo, né? Assim, por quê? Porque daí é falta de conhecimento. Né? A falta de conhecimento é a ignorância. A ignorância faz com que as pessoas não façam o que tem que ser feito. Sim. Então, não é melhor educar do que proibir? E o cara que está saindo, putz, ele está pondo em risco a minha vida, a tua vida? Tá. Mas ele tem um motivo que, para ele, na ótica dele, no ponto de vista dele, tá certo. Né? É que nem o cara que vai numa determinada religião. O cara é religioso, acredita em Deus, e vai numa determinada igreja. Adianta você chegar para o cara e falar, o que a tua igreja está fazendo está tudo errado? Não sei, cara. Não é assim que funciona. Ou mais, né? Proibir você de acreditar em Deus. Sim. O comunismo faz isso. Se ele perceber que você acredita em Deus, ele te manda para um campo de concentração, para você ser reeducado, né? A não acreditar. Então, você está vendo como é muito tênue? Desculpa, cara, eu estou falando isso porque a gente está num ambiente acadêmico, né? E no ambiente acadêmico, a gente tem que discutir não só as coisas triviais e técnicas, a gente tem que dar ouvido para outras opiniões. Sim. Tá? E discutir as opiniões, é por isso que eu estou falando isso. Então, gente, antes da gente sair para ir falando que todo... e essas alusões que o cara fala, olha só, eu não vou usar o Corinthians, tá? Eu vou usar o Palmeiras porque eu sou torcedor do Palmeiras. O cara chega no Facebook e fala assim, todo palmeirense é retardado. Claro que você sabia, né, Fernando? Pô, se eu falo mal do Corinthians, você acha que eu sou o quê? São Paulino? Mas beleza. Uma pessoa, né? Professor, eu sabia que era palmeirense, cara. Então, vou me comprometendo, tá vendo? A gente fala demais, parece político, né? Vocês não sabiam, agora vocês têm certeza que eu sou palmeirense. Mas não é bem isso, eu torço para Inter de Limeira, que é um puta timão. Tá? Quer dizer, foi, né?
quando eu torcia para time. Mas, assim, essas alusões, assim, ó, todo palmeirense é retardado. Você concorda que se você falar isso, tá? Daí você fala assim, não, mas a exceção é do professor, porque você não pode falar que eu sou retardado, senão eu te dou nota baixa, certo? Então, você fala assim, não, todo palmeirense é retardado, menos o César. Não é assim? Só que tem outros palmeirenses também que não são retardados, só que eles vão se sentir ofendidos, concorda? Sim. E é isso que está acontecendo. O cara fala assim, todo cara que defende o Lula é ladrão. Tá certa essa afirmação? Não. Então, todo cara que defende o Bolsonaro é grosso, é misógino, é cuzão, é minion, é retardado. Tá certo isso? Não. Tá? Mas tudo que sai do Dória, né? Mesmo, olha só, como os dois estão brigando lá, né? Mesmo que a gente não gosta do que o Dória faz, só para atacar o outro, a gente aceita e fala, não, o Dória tá certo. Tem gente que é isqueirinho. Tem gente que é isqueirinho, né? E a gente é isqueirinho a vida inteira. Eu estou sendo isqueirinho com vocês. Na realidade, eu quero provocar em vocês essa, independentemente da linha ideológica que vocês tracem, tá? Para a vida de vocês, tá? Pensa com razão. Pensa melhor, tá? Ah, desabafei. Nossa, cara, tô bem melhor agora. Puta merda. Acho que era isso que eu precisava. Tá? É nóis, professor. É uma pena que tá gravando, né? E alguém pode usar isso contra a minha pessoa. Por exemplo, Por exemplo, se o meu coordenador vê isso daqui, ele pode falar assim, você está fazendo apologia política na sala de aula. Né? Se o Dória vê, vai falar assim, você está defendendo o Bolsonaro. É isso aí. É só ir a editar nem brincando, cara. Pô, para editar, cara, eu tenho que fazer download. Esses vídeos aqui dá quase 200, 600 mega, cara. Daí eu faço download, eu fico 15 horas editando, meu. Eu não sei como esses caras do YouTube conseguem fazer vídeo, cara. É por isso que falam um monte de besteira, né? É besteira. Por quê? Porque, cara, dá um puta trampo, meu. Não dá para editar. Eu tenho que gravar, tipo assim, é como processar o sinal de novo. Uma edição de vídeo é você pegar o sinal digitalizado, né? Usar um software para fazer os cortes, por exemplo, mas depois você tem que converter ele praticamente. Você vai gravar ele novamente, tá? Dependendo do processador, computador, tem que comprar um computador aí de 10, 15K, né? Daí dá para fazer edição, né? Só que eu sou um professorzinho, filho. Como que eu vou comprar um troço desse aí? Você tá louco? Não dá. Então, editar não dá, vai ficar assim mesmo e foda-se. Oh, desculpa. Desculpa, Sharon. Eu esqueço que tem menina na sala. Bom, beleza. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa, que o resto não tem pressa. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, tirando toda essa besteira que eu falei, a gente estava aqui nos semicondutores, né? E daí eu estava fazendo um esqueminha. Deixa eu ver, deixa eu desenhar. Ó. O semicondutor, do jeito que a gente viu, só para lembrar, né? É você pegar um semicondutor intrínseco, que é um material lá, silício, germânio, sei lá o que está lá na tabela periódica em algum lugar lá. Geralmente os semicondutores têm 4 elétrons na última camada, tá? Portanto, ou ele ganha 4 ou ele perde 4 para ele se estabilizar na vida, né? Se ele ganhar na loteria, ele fica estável e daí não depende de ninguém. Tá? Mas para ele se estabilizar, ele tem que se ligar. Então é o seguinte, a gente viu... Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Tá bom. Beleza. Então é assim, só que para ele ficar estável, então, como ele tem 4 elétrons, ele tem que ficar com 8 na última camada, ele se liga a um monte de si mesmo, né? Então,
se você pegar um monte de coisa de 4 e ligar 4 coisas com 4 nele, vai formar uma cadeia cristalina, que é essa cadeia que eu desenhei aqui para vocês. Pô, ficou legal pra caramba, hein, moçada? Deu trabalho, mas, putz, cara, eu acho que ficou fácil pra caramba pra gente entender essa bodega aí. Bom, então o condutor intrínseco é isso, ele encontra naturalmente na natureza. Existe na natureza um condutor intrínseco puro desse jeito? Sim, sim, mas às vezes não. Por quê? Porque você pegar um monte de cadeia dessa daqui, isso daqui é nível atômico, gente, é muito pequenininho. Então você imagina assim, isso daqui pode vir misturado com terra, por exemplo, com ferro, com... Mas como que é a mistureba, assim? Sei lá, o cara cria uma cadeia, né, cristalina, forma um cristal, só que o cristal já são trocentos milhões de elétrons juntos, ou trocentos milhões de átomos de silício juntos, né? E o cristal fica estável. Só que daí você mistura esse cristal com outro cristal de outra coisa. Você alterou a parte molecular dele? Não. Tá? Mas está lá. Então, quando você for derreter, né, para fazer a purificação do silício, tá? Geralmente, ele vem com algumas impurezas também, né? Tá? Mas essas impurezas, eventualmente, são desprezíveis no tocante ao silício, tá ok? Desprezíveis no tocante ao silício, tá ok? O que significa dizer que ela não cheira e não fede dentro do material, tá? Mas, para você fazer um semicondutor, você tem que fazer aquele processo de dopagem. Dopagem, o que, que é? É enfiar materiais ou trivalentes ou pentavalentes, tá? Dentro do material. O que significa o material? Ó, peguei outra cadeia de germânio aqui, ó, tá? Que eu não desenhei da outra vez. Vocês estão baixando esses PowerPoint aqui? Ó, cada PowerPoint baixado, vocês podem pagar para mim aí pelo menos uns R$2 cada um, tá? Porque é um saco ficar fazendo esse desenho aqui. Tá? Aí eu estou fazendo para ensinar para vocês. Tá? Bom, olha só, o germânio também é tetravalente, portanto, ele é um semicondutor intrínseco, né? Tá. Bom, o que, que é, então, eu dopar o material? É eu pegar e colocar um material pentavalente aqui. Por exemplo, eu mudo o nome dele aqui. Qual que a gente usou? Eu não sei direito qual que eu usei. Argônio? Argônio é penta. Boro, vai. Vamos chutar o boro. Ai, me perdi aqui. Caraca. Aqui. Ó, eu tirei o elétron desse cara aqui, né? Então, se eu tirei o elétron dele, na realidade, eu não deveria tirar o elétron, né? Porque para mudar a matéria, eu teria que ter tirado um próton. Vocês entendem isso, né? Beleza. Então, eu tirei um próton e transformei essa bodega aqui no boro. Tá? Mas como que eu faço para tirar o próton? Como que eu faço para tirar o próton de um átomo? Haha, meu amigo, aí você precisa de uma puta de uma energia. Tá? Porque lembra que eu falei que as matérias são feitas lá no Sol? Tá? Ou com uma temperatura extremamente grande, significa uma energia muito grande, uma pressão muito alta, tá? Então, a gente, em sã consciência, não consegue imaginar como que tira um próton do átomo, tá? Era isso que as pessoas queriam fazer, transformar ferro em ouro, por exemplo, os alquimistas, né? Precisa de uma energia muito grande, é uma energia atômica para fazer essa modificação, tá? Mas beleza, então, assim, aqui na aula, no PowerPoint, eu tirei para vocês um próton. Bom, se eu tirei um próton, para ele ficar equilibrado,
na distribuição química dele, eu teria que ter tirado um elétron também, para ele ficar com... Deixa eu ver aqui. E agora? Eu não sei. Acho que é esse aqui. Não. Esse aqui, ó. Vou desenhar os elétrons dele aqui. Só para a gente... Eu estou relembrando. Por que eu estou relembrando? É porque relembrar ajuda. Tá? Olha que legal, então. Um material que eu consigo, de alguma maneira... Depois a gente vai ver isso daí, porque hoje a gente vai ver fibra ótica, tá? Mudar o átomo que está ligando essa cadeia, então ele vai ficar com uma falta de elétron, né? E a gente lembra que falta de elétron é uma lacuna, tá? É verdade, falta de elétron é uma lacuna. O que significa isso? Significa que se eu colocar uma polarização aqui, ó, né? Os elétrons que estão vindo da bateria vão procurar lacunas para se enfiarem, né? Então, se eu colocar uma bateria aqui, a bateria vai fornecer um campo elétrico, e o elétron da bateria vai vir e vai falar assim, eu estou perdido aqui no meio, pum, entrou aqui, beleza? Legal. Esse elétron aqui vai fazer com que esse átomo de bóron, não é que ele se transforme no germânio, ele vai ocupar aquela lacuna, tá? Porque o material é mais positivo, tá? Só que essa andada do elétron aqui, né, no meio do material para encontrar as lacunas, para deixar o material equilibrado eletricamente, que não necessariamente precisa ser na órbita, tá? É que essa região, da onde eu perdi o elétron por causa do boro, vai ficar mais positiva. Então, não é só a órbita, é uma região, uma lacuna, tá? Fica dentro do orbital, mas não faz parte do átomo, para vocês entenderem, tá? E daí esse elétron vai ficar à disposição também para sair daqui e ir para uma outra lacuna lá na frente. Se eu ficar enfiando elétrons na bateria, tá? Os elétrons vão fazer a mesma coisa. Beleza? E isso, então, um semicondutor extrínseco é o semicondutor que a gente coloca umas impurezas trivalentes no meio dele, tá? Ou pentavalentes, tá? Por exemplo, eu podia pegar uma outra barrinha de germânio, tá? Em vez de colocar o boro, colocar lá o argônio, tá? Beleza, o argônio ele é pentavalente, pô, então ele vai ter mais 2, né, para ficar estável. 2 elétrons. Tá? 2 elétrons. Porque ele é pentavalente. Então o argônio agora é outro material, hein? Pentavalente. Se é um material pentavalente, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 na última camada. Bom, 4 deles estão combinados. Desculpa aí. 4 deles vão combinar com o germânio para estabilizar a estrutura. Só que vai ter um marditinho aqui, ó, tá, que faz parte do argônio, mas vai estar livre. Então isso daqui é elétron livre, não é? Elétron livre no material, se a gente coloca a corrente aqui, ó, pode ser até a corrente negativa. O que vai acontecer? Esse elétron vai entrar aqui e vai chegar perto desse. Por quê? Porque é assim que acontece. Tá? Se ele chegar perto desse, ele vai estar negativo, não vai? Tá? Ele não pode chegar e dar um chega para lá nesse cara aqui, esse cara sair? Pode, e é assim que acontece. Tá? Esse elétron vai dar um chega para lá no outro, que vai sair e vai lá para o positivo da bateria. E se entrar outro elétron aqui? Vai achar uma região onde está mais... se tiver negativo aqui, ó, é que ela... Né, ele vai dar um chega para lá nesse daqui. Esse daqui vai sair e ele vai ocupar o lugar aqui no argônio para o argônio ficar estável. E assim vai provocar uma corrente elétrica. Beleza? Bom, essa corrente elétrica por si só vai definir
Na hora que eu colocar os dois materiais, semicondutores extrínsecos, um tipo P, que tenha mais lacunas, e outro tipo N, que tenha menos lacunas, aqui no meio dele, automaticamente, vai acontecer a movimentação de cargas de elétrons lá dentro. Alguns elétrons vão para as lacunas, tá? Portanto, tanto o argônio quanto o germânio, ou o argônio e o silício, ou o boro e o germânio, o bório e o silício, eles vão ficar estáveis nessa região, tá? Ou seja, as próprias cargas do material tipo NP vão se reajustarem aqui, formando o que a gente chama de barreira de potencial. Nossa, expliquei de novo isso daqui. E essa barreira de potencial, se ela for polarizada diretamente, que é desse jeito, negativo da bateria, positivo da bateria, tá? Conforme eu vou colocando elétrons aqui, ele vai dando, chega para lá nos outros elétrons, tá? E os outros elétrons vão dando, chega para lá nos elétrons dos átomos que estão na barreira de potencial, estavam estáveis. E assim vai acontecendo até chegar a um determinado momento que a barreira de potencial deixa de existir. Se essa barreira de potencial deixar de existir, tá? Os elétrons que são colocados aqui, olha que bonitinho, né? Que vem aqui, ó, vão passar por esse aqui e vão pular a barreira de potencial e vai vir para cá e vai chegar na bateria. Olha que legal. Se acontece isso daqui, ó, perfeitamente, como que a gente chama isso daqui? Elétrons fazendo isso. Corrente elétrica, beleza? Tá, então eu tenho que pôr o negativo da bateria no negativo do objeto sob experiência, que é o diodo. Tá, e se eu inverter? Bom, se você inverter, vai acontecer a mesma coisa. Só que eu não vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui. Ctrl-C, Ctrl... Ah, não, aqui eu fiz... Agora é mais fácil fazer isso, que eu vou inverter. Olha só. Gente, depois daquele desabafo, eu fiquei até mais feliz, viu? Muito obrigado por vocês escutarem o meu desabafo. Vou dar meio ponto para todo mundo, porque eu estava precisando com aquilo na garganta, querendo falar e não sabia onde falar. Como o ouvido de vocês é pinico, eu resolvi falar para vocês. Beleza? Bom, se eu fizer assim, o que vai acontecer? Aqui tem buraco, tem elétrons, né? Esse material tipo N tem elétrons soltos aqui, tá? E aqui tem lacunas, certo? Bom, se eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. O eletrinho vai sair daqui, ó, e vai preencher as lacunas, tá? Daí vai sair outro elétron daqui e vai preencher lacuna. Só que se ele preencher lacuna, que é a mesma coisa que dizer que a barreira de potencial vai aumentando desse lado, tá? Aí desse lado, bom, vou fazer o seguinte, se aqui está positivo, tá? Os elétrons que estão aqui, ó, vão começar a sair daqui, não vai? Para vir para cá? Beleza. Se ele está saindo daqui para ir para lá, deixa eu mudar de cor aqui, porque senão... Tá? Se ele está saindo daqui, ó, para ir para lá, é a mesma coisa que dizer que aqui está ficando mais positivo. Se está ficando mais positivo, eu estou aumentando a barreira de potencial. Ou seja, se eu colocar positivo no negativo, vai aumentar a barreira de potencial. Tá? Bom, beleza. Essa barreira de potencial a gente viu que tem valor físico. Existe uma diferença de potencial ali, gerada automaticamente quando eu junto dois materiais semicondutores extrínsecos, um pertinho do outro. Tá? Barreira de potencial, ou o que a gente chama de área de deflexão. Tá?
Beleza, e isso vai formar um dispositivo eletrônico que a gente chama de diodo. Ah, professor, beleza, essa bateria que você fez aí era uma bateria de 12 volts, tá? E se eu colocar aqui uma bateria de 280 volts, o que vai acontecer? Meu, é assim, a barreira de potencial vai ficar muito grande, tá? Só que vai ter um determinado momento, tá? Que 280 volts é muito para o tamanho dessa bodega aqui, tá? Ou seja, mesmo com essa barreira de potencial inteira, vai ter um determinado momento que os elétrons vão querer vir para cá, os verdinhos, né? E as lacunas aqui, as lacunas vão querer vir para cá. Ou os elétrons aqui vão encher as lacunas, tá? Ou seja, e se isso acontecer, vai acontecer um negócio que a gente chama de ruptura, que a gente já viu nos dielétricos. Ou seja, gente, olha que legal, se eu estiver aumentando a barreira de potencial aqui, eu estou fazendo o semicondutor ficar mais isolante. Concorda comigo? Tá? Então, se ele fica mais isolante, significa que eu estou transformando ele num dielétrico. Mas até os dielétricos, a gente sabe que se subir muito a tensão que eu colocar nele, vai ter um momento que ele vai romper a rigidez dielétrica. E esse rompimento de rigidez dielétrica no diodo vai causar uma ruptura, uma queima, ou seja, vai ter corrente elétrica aqui. O material queimou, babau, foi para o saco. Mas e o que acontece quando um material desse vai para o saco no circuito eletrônico? Gente, é assim, ó. Pode acontecer várias coisas, né? Por exemplo, se isso acontece numa fonte de alimentação, tá? Você vai ter um ruído. O que é uma fonte de alimentação? Que negócio que a gente coloca no computador lá, fonte de alimentação. Tá? O que a fonte de alimentação faz? Ela pega lá a energia elétrica dos 110 volts que a gente tem na tomada da nossa casa, ela vai retificar, e para retificar, ela usa diodo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui qual é o símbolo do diodo. Vamos ver se eu consigo desenhar o símbolo do diodo. O símbolo do diodo no PowerPoint. Tô ficando quase bom, viu, de desenho no PowerPoint. Tá? Só por causa desse diodo aqui, vocês acrescentam mais 10 centavos lá na folhinha do PowerPoint. Moçada, passa o meu canal também lá do YouTube os amigos, viu? Porque eu preciso de inscrito. Enquanto eu não chegar a 1000 inscritos, eu não consigo monetizar aquela porcaria lá. Tá? Então eu preciso de gente assistindo as aulas, mesmo que você não esteja vendo, você vai lá e assiste a aula. Coloca lá, deixa o cachorro na frente assistindo. Quem sabe o cachorro não aprende alguma coisa. Entendeu? Porque daí os caras ficam medindo quantas pessoas tem vendo o meu negócio lá. Se vocês não veem, o YouTube fala assim, não tem ninguém assistindo, esse cara não serve pra porra nenhuma. Nem adianta monetizar que eu não vou ganhar dinheiro com ele. Entendeu? É assim que funciona o esquema aí da... Ó, esse é um símbolo de diodo, tá? Esse lado dele aqui, ó, é o lado da bundinha aqui, é positivo, tá? E o lado da frentinha é negativo. Tá? Negativo. Negativo. Isso. Tá? Olha só, então, se a gente for ver, deixa eu diminuir a barreira de potencial aqui, tá? Vou tirar essa ruptura, vou tirar esse negativo daqui, passar para cá, que eu sou preguiçoso, tirar esse daqui e passar para cá, tá? Tirar esses elétrons daqui, tá? Diminuir a tensão para não queimar o mardito. Outra coisa, mesmo que ele esteja polarizado, desse jeito certo, que é o negativo da bateria
no negativo do diodo, tá? E o positivo da bateria no positivo do diodo, mesmo que ele tiver polarizado certinho e não tiver nada aqui de barreira de potencial, só a barreira de potencial natural aqui, residual, que precisa ser vencida, tá? Através da nossa tensão aqui, né? Que é 0,7 volts, eu falei, mas vou escrever, porque silício, tá? E 0,3 volts pro germânio, tá? Mesmo se tiver assim, se a gente colocar uma tensão muito grande aqui, muito alta, uma diferença de potencial muito alta, também queima, viu? Também queima. Por quê? Por causa da quantidade de material. Para não queimar, esse diodo aqui tinha que ser feito com muito mais material, tá? Muito mais material aqui, muito mais material aqui, ele fica grandão, tá? Daí ele não queima. Só que ele sempre tem um limite, tá? É o limite da ruptura do próprio material aqui, tá? Então, não é porque é diodo que você pode colocar 2.800 volts nele, tá? Bom, mas vamos lá. Conhecimento a mais. Tá, esse cara aqui, então, ele é o diodo. Ah, e tem nome certo. Os caras, os cientistas lá, depois de discutir muito, né? Porque os cientistas são que nem torcedor de Palmeiras e Corinthians. Eles brigam pra caramba. Um quer tomar na frente, um quer falar que foi ele que descobriu. Tem briga, cara, homérica entre cientistas, né? Porque tem o cientista roxo e o cientista cor-de-rosa, cara. E esses dois brigam, porque um é Bolsonaro, o outro é PT. E eles brigam lá até para conseguir dizer quem que descobriu, até para batizar o nome das coisas, tá? Só que eles não brigam que nem nós, assim, com rojão, com faca, com foice, com Facebook. Não, eles não brigam assim. Eles brigam lá na arena deles, lá, Pokémon deles. Eles jogam o Pokémon, quem tem o Pokémon mais forte ganha, tá? E o cara que ganhou deu o nome. Então, ele chamou esse lado aqui, ó, de anodo, node, tá? E esse lado aqui de cathode, tá? E a gente abrasileirou de anodo e catodo. Catodo, tá? Beleza. Por que vocês estão vendo isso? Ah, na eletrônica vocês vão ter que saber esses nomes aqui, tá? E beleza. Então, veja bem, é um componente que ele só não deixa passar se tiver aqui positivo e aqui negativo? Sim. Olha que legal, gente. Então, vou apresentar para vocês o que a gente pode fazer com ele. Não faz parte, mais ou menos... até faz parte da nossa matéria, porque a gente está aprendendo como que um componente eletrônico funciona. Ai, meu Deus! Eu só quero tirar os nomes. Não, os nomes, não a letra. Oh! Beleza. Olha que legal. Se eu pegasse uma onda senoidal, olha que bonitinho, cara. Nunca mais vou desenhar. Tô falando que eu tô ficando legal nesse negócio de desenho. Vocês não estão acreditando. Tá? Também, ó. Cara, se a quarentena durar até o ano que vem, como eles querem que dure, né? Para ferrar de vez mesmo. O mundo inteiro vai se ferrar. Né? Aí vocês já estão vendo se eu sou a favor ou contra isso. Né? Tá? Vai ter nego que não vai ter o que comprar no supermercado. Aí depois vão falar, o governo tem que fornecer comida. Então, vamos ficar mais dependente do governo. Aí o governo vai ter que fornecer R$600 para mim. Você acha que daqui, depois de 3 meses, eles não vão continuar pagando para você? Da onde vai vir o dinheiro? Da onde?
Vamos taxar a fortuna dos ricos. Vai, fortuna dos ricos está tudo na Suécia, lá nas Ilhas Caimã. O cara tá cagando e andando pra gente. Revoltei de novo. Ó, se eu fizer isso daqui, o que acontece? Gente, corrente alternada, no momento que está positivo aqui, vou desenhar de novo. No momento que está positivo aí, ele vai estar polarizado diretamente. Então, a forma de onda vai passar. Tá? Mas no momento que vem para o semiciclo negativo, significa que aqui está mais negativo que aqui. Então, o diodo está polarizado de uma maneira reversa. Reversamente polarizado. Significa que não vai acontecer nada. Por quê? Porque vai bloquear, né? No anodo aqui tinha que estar positivo. Como está negativo, é a mesma coisa que ter mudado aqui, né? Colocar negativo. Ó, no primeiro momento, positivo. E aqui desse lado? Vamos colocar uma referência aqui. 0 volts. Tá? 0 volts. 0 volts. Em eletrônica, a gente diz que está enterrado. Espera aí. Aterrado, melhor dizendo. Espera aí um pouquinho. Deve estar preto aí para vocês. Mas eu vou colocar um negócio aí. Quer imagem? Voltemos para o PowerPoint. Vocês devem estar vendo o PowerPoint aí. Ó. Então, fazer isso. Vou pegar isso daqui e enfiar na nossa terra plana aqui. Né? E tem cientistas que dizem que é terra plana. E vou colocar aqui, ó, mapa do Brasil, estado de São Paulo, Americana. Estou aterrando. Então, aterrando significa que eu estou dando um potencial de 0 volts aqui. Uma referência para mim, tá? Depois a gente pode até discutir isso daí. Em materiais, em matéria, medidas elétricas. Então, qual que é a matéria? Instalações elétricas. Você vai saber o que é essa matéria aqui. Tá? Então, quando não conduz, o que acontece? O que é a forma de onda? Ela não conduz. Então, vai ficar um negócio assim. Tá? Só que vai passar, não é? Isso daqui não tem uma quantidade de ciclos por segundo? Ou seja, isso daqui vai se repetindo? Se repetindo, se repetindo, se repetindo. Se repetindo, se repetindo. Tá? Olha, eu estou enfiando uma forma de onda aqui na bundinha dele, certo? O que vai sair na saída? Tira. Legal. Bom, porém, presta atenção que um dia vocês vão fazer isso daqui, vocês vão perceber, nossa, ficou meio torto, mas dá para entender. Tá indo muito rápido, moçada? Tá bom. Tá bom, né? Nem responde. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, é que é muita coisa para falar, tá? E depois vocês podem ver de novo aí. Se não entendeu da primeira vez, vê a segunda, 2 visualizações. Não entendeu na segunda, vê a terceira, 3 visualizações. 3 visualizações numa aula de 1 hora, vai dar 3 horas de visualização. Eu preciso de 60 mil horas para conseguir começar a monetizar o meu canal no YouTube. Então, eu vou ser que nem o governo. Eu vou obrigar vocês, mesmo que vocês não queiram. Vocês vão lá e vejam o meu canal. E se inscreva. Pede para a mãe inscrever, para o cachorro se inscrever, para a irmã se inscrever, para o filho se inscrever. Eu preciso de 1000 pessoas. Estou com 150. Para eu ficar rico, moçada. E daí eu vou parar de dar aula.
Vou ficar só falando besteira o dia inteiro no YouTube. Bom, beleza. Talvez eu faça uns vídeos desse jeito aqui, para quem quiser aprender. Vai ter uma diferençazinha aqui, ó, de altura, de tensão aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Tá? O que é essa diferençazinha aqui? Ah, é aquela diferença que eu tenho que vencer aqui da barreira de potencial. Por quê? Por quê? Por quê, César? Por quê? Porque se a gente for aqui no diodo, eu não sei onde está mais. No diodo, lembra que tem, só de eu colocar um com o outro já surge isso daqui. E para começar a condução, né, no caso aqui, ó, para começar a condução do positivo para cá, né, corrente convencional, a gente, vocês entenderam, né? Vai ter que vencer essa 0,7. Então ele só começa a conduzir quando ele estiver acima do 0,7. E aqui, ó, onde que é acima do 0,7? Aqui. E 0,7, 0,7. 0,7, 0,7. Ele só vai conduzir aqui, ó. Na prova de eletrônica, na prova de não sei o que lá, os caras fazem isso e esquecem desse 0,7. Aqui o professor... Errado. Errado por quê? Não considerou a zona de deflexão do negócio. Bom, beleza. O que é isso aqui, ó? Isso daqui é uma forma de onda contínua ou não? Não, não é contínua. Mas é uma forma de onda alternada? Não, também não, porque não alterna o sentido da corrente. Ó, é só para cá. Então, não é uma corrente alternada. Esse sim é uma corrente alternada. O que é alternada? Ela vai num sentido num semiciclo e vem no outro sentido no semiciclo. Né? Significa dizer algo assim. Ai, que bonitinho, meu Deus. Eu tô... Ô, Fio. Isso. Ó, significa dizer que ela vai de um lado, depois ela volta. Ela vai para um lado e depois volta. Vai para um lado e depois volta. Vai para um lado e depois volta. Tá? É assim que funciona a corrente alternada. Não é assim? Ela muda de sentido. Tá? Olha que legal. Se eu fizer isso daqui, ó. Por isso que tem aquele negócio do círculo trigonométrico. Né? E o cara faz... E agora? Onde vai isso daqui? Inverte para trás. Isso. O cara faz assim, né? Sai do zero, vai subindo, chega a 90 graus, está no topo. Onde que é 90 graus? Topo. E 90 graus. Continua, chega no zero de novo. Zero de novo, onde está o zero? Aqui. Legal. Depois ele começa... Ops. Pistolinha. Aqui no centro. Daí ele começa a crescer negativamente. Chegou no topo do negativo. Onde é o topo do negativo? Aqui. Legal. E depois ele vai... Ai, meu Deus. Não foi. Agora, ele vai até o zero. Chegou no zero. Ó! E depois? Ele continua rodando. Gente, que é isso? Cara, isso daqui é uma descrição fasorial dessa forma de onda. Ai, que legal! É assim que funciona? É! Então, se a forma de onda começa aqui, do jeito que a gente fez, ela é uma senoide. Por quê? Como é seno, né? Seno. E se ela começasse aqui pra gente? Seria o quê? Por que eu estou falando isso, hein? Porque eu quero. Vai ajudar vocês a entender um monte de coisa aí na frente. É uma cossenoide, porque começou aqui. Então se eu tirar esse pau de referência e colocar aqui, eu tenho uma cossenoide? Sim. E como seria aqui? Mesma coisa que isso aqui, ó. Cossenoide.
Um sinal é diferente do outro? Sim e não. Tá? Por quê? Porque a senoide começa aqui e termina aqui, significa dizer que o comprimento de onda vai daqui a aqui. Tá? Isso daqui é o que a gente classifica depois lá na frente em PDS, processamento digital de sinais ou processamento de sinais, você vai entender como sendo uma onda ímpar. Ou no cálculo 3, quando você vê série de Fourier, o cara vai falar onda par, onda ímpar, o que é o par, o que é ímpar, é isso daí. Ó, tá? Ah, e se a onda começar aqui, dá para começar aqui? Dá. Você começa onde você quiser, cara. A gosto do freguês, tá? Só que se você começar aqui, o cálculo vai começar a ficar mais complicado, porque em vez de você falar de senoide e cossenoide, você já está falando de um ângulo que é diferente de 90 graus. Tá? E o que significa isso, então? Isso significa atraso ou adiantamento da forma de onda, porque eu só estou deslocando. Vou deixar aqui só. Estou sem bateria, não preciso, posso dar aula, professor, disso daí. É só clicar aqui, ó, em geometria analítica. Uhum. Aí você clica aqui e aí já vai aparecer uma janela aqui, aí você só desabilita a câmera e o microfone, deixa vermelhinho. Aí tem. Na hora que você entrar, você sabe então. Você vai conseguir, Jé. Qualquer coisa você liga. Mas eu acho que a gente aparecer minha cara. Antes. Então, você desabilita, vai aparecer sua cara. Quando você apertar o aqui, vai ter um negocinho assim. Vai, quer ver? Deixa eu sair da aula aqui e entrar de novo. Não, é só tampar aí, João. Para que sair da aula? Bom, não é o caso. Cada um com seus problemas, certo, gente? Cada um com seus problemas. Então, o fato de você mudar essa barrinha aqui, ó, da referência, você está fazendo o quê? Você está atrasando ou adiantando a forma de onda. Tá? Bom, isso vai ter uma implicação matemática, tá? Vai ter uma implicação matemática, tá? Nada que a gente não consiga resolver com cálculo. Tá? Bom, isso daqui não é uma onda alternada, como a gente viu aqui. Isso daqui é uma onda contínua. Exatamente, é uma onda contínua. Ela só está no lado positivo. Ou seja, ela só vai de um lado para o outro. Ou seja, ela só vai aqui. Ó. Tá? Uma onda contínua. Só que ela é uma onda contínua que ela não é reta. Ela é pulsante. Tá? E dá para a gente entender várias coisas aqui. Ó. Por exemplo, essa onda pulsante aqui, ela vai ter uma tensão média. A tensão média dela vai ficar mais ou menos aqui. O que é uma tensão média? É você calcular a área dessa curva aqui. Tá? Como que eu calculo isso? Integral, não sei. Dá trabalho. É uma área. Calculou a área, achou aqui a tensão média. Tá? Beleza. Pô, César, mas então se você calcular a área de uma tensão senoidal, vai dar zero? Vai. Ou seja, a tensão média de uma onda senoidal, dessa daqui, ó, tá? É zero. Mas como que eu meço? Como que eu mido? Como que eu mido zero? Não dá para, Batman, não dá para medir zero. Não, verdade, não dá. Então, o que a gente faz? Simples, Robin, simples. Meu caro Watson, você pega isso daqui, ó. Meu mouse. Eu ainda não troquei de mouse, tá, gente? Mas, vamos lá. Você pega isso daqui, ó, essa onda aqui, e faz o que com ela? Tá? Leva ela ao quadrado. Mas como assim, Batman? Como que eu vou elevar essa onda ao quadrado? É fácil, ela vai dar ela ao quadrado. Mas como que é isso no desenho? No desenho é isso aqui, ó. Esse tanto ao quadrado não é isso vezes isso? Vai dar isso aqui. Vai dar maior, mas eu vou desenhar assim. Tá? Isso ao quadrado? Isso ao quadrado vai dar isso. Por quê? Porque é um número negativo. Negativo. Menos vezes menos vai dar mais. Olha como a matemática, filha da puta, ensina a gente. Isso aqui ao quadrado vai dar isso aqui. Então, se eu elevar ao quadrado,
Se você levar quadrado, a onda média, tá? Vai ser o que a gente chama de, eu vou colocar VRMS. Root Mean Square. Tá? Daqui que vem aquele negócio que eu vi lá na outra matéria de VRMS. É isso aí. Tem a ver com semicondutor? Não tem porra nenhuma a ver com semicondutor. Então, por que você falou? Não sei, porque eu quis falar, eu achei que ia ajudar vocês no entendimento. Mas isso tem a ver com semicondutor. Por quê? Como ele só deixa passar os semiciclos positivos, tá? Olha que legal. Tá? Se ele deixa passar só os semiciclos positivos, eu tenho uma onda contínua pulsante. Isso daqui é uma onda contínua, só vai num sentido. Se só vai num sentido, eu posso usar nos meus circuitos eletrônicos. Só que desse jeito aqui, ele vai ficar com um monte de buraco, né? Daí tem um equipamento que eu coloco aqui, um componente eletrônico, que vai carregar, descarregar, carregar, vai ter um tempo para descarregar. Tá? A gente já viu um componente eletrônico que carrega e descarrega cargas, tá? Que é o capacitor. O capacitor também tem um símbolo. A gente já viu em algum lugar. Vou desenhar o símbolo do capacitor aqui. Tá? E eu até falei para vocês que o capacitor ele tem também uma tensão máxima, né? Ele guarda cargas. Tá? Ele guarda, deixa eu desenhar de um jeito mais bonitinho. Esse é o capacitor. Nossa, César, isso tudo tem a ver com semicondutor? Não. Mas é bom a gente aprender, né? Então, o que esse cara aqui, ele faz uma carga, né? Quando eu coloco positivo nele. Depois, quando eu tiro tudo, a carga fica lá, mas ela vai descarregar de alguma maneira, né? Vai, com o tempo, lembra? Tem um tempo lá que a gente calcula. Então deixa eu ver. Mas como que eu faço para esse componente fazer isso daqui com a minha forma de onda aqui do domínio do tempo? Tá? Eu viro ele assim. Tá? Tiro essas coisas daqui. Eu vou fazer até um novo slide para eles ficarem de rascunho aí, para vocês lembrarem da explicação. Não tem lousa, mas você vê que a zona é a mesma. Cara, como o César era louco, cara. Esse professor aí não escreve besteira. Mas é o jeito da gente aprender, cara. É besteirando que a gente discutindo, entendendo que a gente aprende. O professor de física deve ter falado desse negócio para vocês aqui. Ele só não falou dos materiais. Olha que bonitinho. Mas se eu fizer um negócio desse? Hoje eu estou mais animado, vocês deixarem eu desabafar. Se vocês deixarem eu desabafar com vocês, uma vez por aula, uns 5 minutinhos, daí eu acho que a aula fica mais animada. Ou eu fico com adrenalina, sabe? Eu não fico chateado, não fico preocupado. Daí eu me concentro mais. Então é o seguinte, na próxima aula eu vou desabafar com vocês. Tá? Antes de começar a aula. Eu só não... Eu perdi o jeito aqui de... Olha que legal. Bom, então se eu fizer isso daqui, tá? Eu vou pegar aqui o contorno. Tem jeito de eu pegar um lápis mais grosso? Não. Aqui está selecionar esse negócio. Né? Tudo bem, ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar o contorno aqui em cima.
Daí eu vou desenhar vermelhinho e vou aumentar a grossura aqui. E vocês vão ver, gente, olha que legal. Eu fico com uma tensão contínua, né? Ah, legal essa tensão contínua. E qual que é a tensão média dessa tensão contínua? Bom, é a média aqui, ó. Já vai ficar com nível médio aqui, né? Então, a gente diz que esse daqui é um nível médio de corrente direta. Tá? É uma corrente direta. Mas ela ainda é pulsante, vocês concordam comigo? Ela não está retinha, do jeito que a gente viu lá em sala de aula, né? Que seria uma corrente contínua de uma bateria e tal, né? Ela está meio tortinha, né? Essa tortidez dela, isso daqui a gente chama de ripple. Isso daqui, se a gente for ouvir, dá para ouvir, isso daqui é ruído, viu? Por isso que se a gente tiver uma fonte de alimentação só feita desse jeito aqui, e colocar no nosso rádio, a pilha motorrádio, tá? A gente escuta um ruído. Tá? Um ruído. Carros antigos, que nem o meu Fusquinha, por exemplo, quando eu ligava no AM, o AM é rádio, né? Amplitude modulada, de vez em quando aparecia esse ruído aqui. Você fala assim, mas a bateria do carro não é contínua? Só que a bateria do carro só funciona para a gente dar partida, né? Depois o alternador começa a funcionar. Ou seja, o motor está rodando, ele vai rodar um dispositivo chamado alternador. O alternador vai gerar uma corrente alternada, que vai ser retificada e vai ser alimentada na bateria. Se a porcaria do nosso alternador tiver um filtro, um retificador, né? Isso daqui a gente chama de retificador, mas bem tranqueira igual esse daqui, a bateria vai ser alimentada com sinal pulsante. Tá? E daí o meu radinho, coitado, ele só funcionava quando o carro estava desligado. Quando o carro estava ligado, eu ficava ouvindo um zumbido. Esse zumbido é provocado pelo alternador do carro, que também é provocado pela energia elétrica. Tá? Beleza. Os transistores, tá? Eles foram feitos da mesma maneira. Só que, ao invés de colocarmos... Deixa eu desenhar aqui. Tá? Ao invés de colocarmos 2 substratos apenas, a gente coloca 3. Então, vai surgir... Trazer para frente. Vão surgir duas barreiras de potencial. Tá? Devido à quantidade, as experiências que os caras fizeram, um lado vai ter menos material de silício do que no outro. Tá? E a gente viu que essa quantidade de silício que é colocada é providencial para fazer o nosso material, para ver o nível de ruptura dele, bababá, né? E daí o que acontece? É assim, ó, se eu colocar sinal positivo aqui, tá? Vai ter correntes aqui dentro. Vai surgir corrente daqui para cá, né? E corrente daqui para cá. Eu não vou explicar o transistor de novo aqui, porque a gente já gastou um tempo na aula passada. Tá? Esse transistor é chamado transistor bipolar. Tá? Ele, dependendo da polarização que você coloca ele, tá? Ele pode servir como amplificador, servir como chave, servir como uma série de coisas. Tá? E tem o símbolozinho dele também. Mas esse símbolo do transistor é difícil de desenhar. Deixa eu pegar no Google. Google. Transistor. Símbolo. Transistor símbolo. Pegar a imagem. Tá, beleza. Ó.
Esse é um símbolo do transistor. Tá? Olha bem, eu desenhei substrato negativo, né, um semicondutor intrínseco dopado com um material polivalente, tipo N, né, coloquei no meio dele um tipo P e coloquei do outro lado um outro tipo N para ele funcionar. E daí a gente vê aqui que o transistor ele é composto de 3 entradas. Uma aqui no P, tá? Uma no N desse lado e a outra no N desse lado. Tá? E eles deram nome também, depois de muita briga, né? Tá? E chamam isso daqui de base. Tá? Isso daqui que é a parte maior, onde tem mais material, ele chama de coletor. Tá? E onde tem uma base de substrato menor, chama de emissor. Tá? E aí a gente formou o transistor do tipo NPE. Beleza. Tem um outro tipo também? Tem. Ah, se eu mudar as cores aqui... mudei as cores. Tá? Poxa, eu fiz um outro transistor, né? Tá. É um transistor que a gente chama de PNP. Ah, meu Deus do céu. Caramba. Copiar a imagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá? E o símbolo dele, ele é diferente. Tá? Olha só, qual que é a diferença desse símbolo para esse? Ah, só essa setinha aqui, né? Legal, essa setinha aqui, ela vai dizer, tá? Se o substrato é PNP ou NPN, tá? Ah, por que fizeram a setinha para cá e para cá? Ah, os caras lá, os cientistas, trabalham com material com a corrente convencional, então o cara diz assim, que quando a corrente está entrando, está saindo aqui ó, da base, ele chama de... sai do positivo e entra aqui no emissor que é negativo. E aqui, ó, ele sai do positivo e entra na base que é negativo. É só por isso, só. Os caras inventam, não passa aqui. Deixa eu trazer para frente. Trazer para frente. E fazer... olha só que legal, cara. Deixa eu ver. Olha que bonito. Vivendo e aprendendo, hein? Então é assim, ó. O importante do transistor é a base, tá? É a base. Se sai coisa da base, corrente, tá? Convencional, a gente diz que é NPN, porque está saindo da base para cá, está emitindo. Nossa, não tem nada a ver. E se entra para a base, tá? As lacunas, significa que a base é negativa, né? Então, ó, corrente convencional, lacuna, entrando. Só para explicar o símbolo. Tem diferença? Tem. Se vocês fizerem eletrônica, espero que já tenham feito, tomara que já tenham feito. Aí vocês... beleza, então. Ah, e tem o FET que eu expliquei na aula passada, tá? Tem símbolos diferentes e a constituição dele é um pouco diferente. Tá? Ué? Os transistores de efeito de campo, eles funcionam de maneira diferente. O símbolo dele não é esse, tá? E ele funciona só com a... vamos dizer assim, você coloca só tensão, ele não trabalha com corrente, tá? Quando você coloca tensão aqui, você aumenta ou diminui essa área de deflexão, tá? Que vai proporcionar
uma corrente maior ou menor aqui. Tá? Bom, os nomes são diferentes, os símbolos são diferentes. Tá? Eles chamam de dreno. Tá? Aqui eles chamam de fonte, ou do inglês, né? Source. Tá? E base, como que eles chamam a base? Source, dreno e... Deixa eu ver aqui. Ai. Eu não li o que você falou, não. Deixa eu ver aqui. Então, vocês falam, daí demora 3 horas. Gate, muito obrigado, Gate. Legal. Então, em vez de base, é Gate. FET. Tá? Que são os Field Effect Transistor. Tá? E daí tem os MOSFET. Bom, daí vai a tecnologia, mas assim, a fabricação é mais ou menos essa. Eu só tenho mais 15 minutos de aula para introduzir em vocês o conceito de fibra ótica. Né? Mas fibra ótica, não do ponto de vista, por enquanto, não do ponto de vista do funcionamento. Lembra? Porque a gente já teve uma aula sobre ótica básica, né? E a gente aprendeu mais ou menos, eu só relembrei, né, coisas que a gente tinha aprendido lá no colegial, sobre física, né, de reflexão, refração, tá? Incidência de luz em meio mais denso ou menos denso, né, que vai aproximar ou afastar a forma de onda retilínea, né, da normal. Levamos em consideração que a luz era emitida em linha reta, é uma forma de onda. Vamos considerar, por enquanto, que é a teoria ondulatória da luz, né? Ou seja, que essa teoria diz que a luz é uma forma de onda eletromagnética, muito próxima a essa forma de onda que a gente consegue desenhar, né? E ela se propaga em linha reta. Né? Então, por quê? Porque a fibra ótica, a gente vai aprender ela do ponto de vista do material de que ela é feita e como são as dopagens dela. Tá? E por que a gente vai aprender fibra ótica? Porque da mesma maneira que a gente aprende sobre semicondutor, condutor, isolante, dielétrico, essas características todas que a gente aprendeu de todos esses materiais, a gente tem que entender um pouco das características construtivas da fibra ótica para a gente entender o que ela faz. Tá? Uma coisa que eu não falei, por exemplo, é que existem transistores, tá? Ou diodos, vamos dizer assim. Vou pegar um diodo aqui. Existe um diodo que ele é feito de um material, né? E que quando existe essa troca de elétron para entrar numa lacuna ou não, né? Ele muda a banda de valência dos elétrons, tá? De um determinado material que é misturado nele, né? Fazendo com que ele se transforme em material luminescente. Tá? O que eu quero dizer com isso? É que existem diodos, tá? Que quando você faz passar uma corrente elétrica por ele, além da corrente elétrica passar por ele, lá dentro dele, ele tem materiais que os elétrons que estão nas camadas inferiores, tá? Daí vai precisar... Ctrl V. Eu não vou explicar com detalhes, mas senão eu vou gastar muito tempo e não vai dar para entrar em fibra. Mas é assim, ele impõe energia nas camadas inferiores aqui do átomo e
esse elétron não dura muito tempo na camada superior, tá? Eu quero dizer assim, ó, eu tenho duas camadas de valência, né? Essa última camada é a que a gente faz o substrato, tá? Mas eu também coloco dentro desse substrato outros materiais de dopagem que, quando tiver a corrente elétrica passando, tá? Não, aqui é lacuna. Vou pegar elétron, tá? Os elétrons estão aqui nessas camadas, né? Se eu pegar um elétron passando aqui, às vezes ele se choca, vamos dizer assim, com esse elétron e ele soma. Tá? Para acontecer essa soma, esse elétron ele tem que ter uma carga conhecida, tá? A gente chamou já, eu acho que a gente já chamou de quanta, né? Ou seja, tem que ter quantas de energia. Quando acontece isso, quando o elétron se soma, ele não consegue ficar mais nessa camada, tá? Ele tem que passar por uma camada superior, tá? Deixa eu desenhar uma terceira camada aqui, senão vai confundir. Ele tem que passar dessa camada para essa camada. Só que, veja bem, quando isso acontece, tá vendo esse aglomerado aqui de elétrons aqui? Contém 2 elétrons, concorda? Nessa camada. Puta, e o cara, o átomo mesmo, por si só, porque Deus é bom, cara. Deus é muito bom. Ele fala assim, cara, você tem que ficar tranquilão, átomo. Você não pode ficar excitado, tá? Então, quando acontece isso, o átomo percebe. Ele fala, opa, eu perdi um elétron de uma camada, tá? Mas eu tenho algo numa outra camada que não faz parte daquela camada. Dentro da distribuição de Linus Pauling, não faz sentido ele estar lá, tá? Então ele tem que voltar para a camada. Então, ele puxa esse cara aqui, tá? Naturalmente. É claro que é um pouco mais complexo que isso, tá? Mas... fala assim, pô, você está falando um monte de coisa complexa e não está explicando. Não é que não estou explicando, é que a explicação vai demorar muito. Tá? Então, tenta entender dessa maneira mais simples, tá? Que vai fazer bem para a tua vida, tá? Vai por mim, tá? Esse elétron... mas quando que eu vou aprender isso? Isso daqui é matéria de física, tá? Matéria de química. Beleza? Então, pergunta lá para o professor de física, o que acontece quando um elétron de um material luminescente passa de camada? A gente já viu isso em sala também, eu falei lá do interruptor. Quando ele volta para cá naturalmente, tá? Ele tem que liberar energia, porque ele não pode ficar com essa energia aqui. Então, ele libera essa energia. Tá? Só que essa energia, em vez de ser liberada em forma de elétron, tá? Ela é liberada em forma de fótons. Tá? E fóton, cara, é luz visível. É uma onda eletromagnética também, tá? Porque Einstein e Newton provaram que os dois entendimentos funcionam. Tanto para a teoria corpuscular quanto para a teoria eletromagnética. Então esse fóton sai. Só que isso daqui é irradiação, né? Ó, o fóton saiu. Bom, então a gente tem alguns diodo que a gente chama de diodo emissor de luz. E são diodos que são dopados de maneira diferente para produzir esse efeito fotoelétrico. Tá? E esses diodos emissor de luz são os LEDs. Tá. Bom, eu não falei que ele é dopado de material diferente? Falei. Tá? Então, o LED é a mesma coisa que o diodo. Só que, além dele só produzir o efeito de conduzir só de um lado, igualzinho, tá? Ele emite luz. Então, o símbolo dele não é esse daqui. O símbolo dele é um símbolo com 2 setinhas assim para fora, dizendo que ele emite luz.
Enquanto eu estiver passando energia elétrica por ele, ele vai retificar, ele vai retificar também. Só que ele emite luz. Tá? Bom, luz emitida, tá? É uma forma de onda eletromagnética. É uma irradiação eletromagnética. Irradiação tem frequência, tá? Energia e direção. Tá? Beleza. Bom, então disso a gente entende que luz criada no LED, tá? Tem sentido, tá? E é uma onda. Só que é uma onda eletromagnética, tá? Então, vou desenhar uma onda elétrica, que é o que a gente entende até agora, tá? E vou desenhar uma outra onda ficou meio tortinho, mas como é que faz para... Não foi, tá? Ele tem uma onda elétrica, um vetor que a gente já analisou lá naquele círculo trigonométrico escroto lá que eu fiz para a gente analisar. A gente tem um vetor elétrico. O que vai acontecer com esse vetor? Ele vai ficar variando assim, ó. Lembra? Para cima e para baixo, oscilando? Ou rodando no círculo trigonométrico. Tá? Esse é o vetor elétrico. Beleza. Vetor elétrico. Tá? Ele tem um vetor elétrico. Mas ele também tem um vetor magnético, porque é irradiação. Como que eu vou desenhar aqui para vocês? Eu vou desenhar aqui para fora, que é mais fácil. O vetor aí que bonito, tá? Um vetor magnético. Então eu tenho um vetor elétrico, inserir símbolo, inserir símbolo. Deixa eu ver se tem vetores aqui. Vetor. Então vamos colocar isso daqui. Inserir. Bonito. Eu vou colocar um outro vetor aqui. É o H. É o KH, I, J, H, I, caramba, o H tá aqui. H e o M. M. Cadê o M? Corretor? Não tem? O nome é... Vou colocar um. Beleza, só para vocês entenderem. É o vetor. Vetor campo elétrico e vetor campo magnético. Esses dois aqui, gente, eles estão defasados de 90 graus. Tá? Então, o que significa dizer isso? Bom, esse daqui vai variando assim. Opa, não. Ó, esse vai variando assim. Certo? Ah, vem até para baixo também, tá vendo? Porque é uma onda... E esse daqui fica variando aqui, ó. Tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas também tem um vetor de direção. Nossa, só vou ter que aprender vetor tudo de novo? Não sei. Vetor de direção.
Eu vou pegar ele e escrever verde. A espessura eu vou colocar. Aqui. Vetor direção. Tá? Vetor direção. Bom, esse daqui é a direção de propagação, tá? Então, se eu pegar isso daqui e jogar no espaço, tá? Ela vai se deslocar nesse sentido, tá? No sentido da direção. Mas ela vai ficar com isso variando desse jeito, tá? E isso variando desse jeito. Tá? Beleza. Ah, tá bom. Então, isso daqui é a luz. É. Só que a gente sabe, gente, que a luz tem uma velocidade. Tá? E o tio Einstein já mediu isso daí, tá? Então, a direção de propagação, tá? A gente considera como sendo velocidade. Olha que legal. Velocidade. Bom, e a velocidade da luz, se não me falha a memória, eu nunca lembro, é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo ao quadrado? Quilômetros. É 10 elevado a 8. 10 elevado... Cadê o chapeuzinho? Chapeuzinho. A 8. 1 vezes 10 elevado... na realidade é 3, né? É 2,98. Vamos colocar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Acho que é isso. Também não interessa para a gente agora, porque a gente não vai fazer cálculo. É um C. Tá? É a velocidade da luz. Luz? Beleza. Tá? Então, e se eu virar isso daqui? Posso virar? Posso. Então, assim, ó, conforme o campo elétrico, tá? Aqui, por exemplo, a gente diz que essa forma de onda é vertical. Tá? Vertical. Tá? Se a gente pegar esse cara aqui, trouxer para cá, agrupar, tá? E virar. Não, mas não é virar assim. Eu quero dar um tombo nela, então eu vou fazer diferente. Pegar esse cara aqui, ó, colocar para cá. E esse cara aqui, colocar para cá. Vocês entenderam o que eu virei, né? Tá? Ela continua sendo transmitida para o mesmo lugar. Tá? Mas agora, horizontal. Olha que legal. Por que horizontal? Porque ela está... O campo H, né, que é o campo elétrico dela, está aqui. Em que isso faz diferença? Então, vai fazer muita diferença. Bom, e a horizontal e vertical em relação a quê? Então, vamos rever alguns conceitos. Vamos pegar nossa Terra. Nossa Terra maravilhosa aqui. Olha que bonito, né? Isso aqui é a nossa Terra. Certo? Esquece o domo por enquanto e os astros pendurados nele, tá bom? Quando a gente tem uma forma de onda cujo campo elétrico é vier para trás, tá? Paralelo à nossa Terra, assim, ó. Essa forma de onda vai ser propaganda assim, ó, da América do Sul, né? Vai lá para o norte, né? Depois vai para o espaço. Não pode. Ela bate no domo, reflete, volta, vem aqui e vai de novo. Bate no domo, vem aqui, reflete, vai de novo.
Tá? Ou seja, se o elétrico é paralelo à Terra, a gente diz que, a onda é horizontal. Tá? E se é perpendicular, tá? Perpendicular, bate, volta. Tá vendo? Se é perpendicular, daí a gente diz que é vertical. Por que isso é importante? Porque, assim, o Sol, quando irradia a luz para a gente, ele irradia a luz de todo jeito. Vertical, horizontal, virando, tá? Porque tem um jeito de irradiar as coisas também. Isso daqui, ele não fica parado assim, ele fica girando. Seria a mesma coisa que se eu desenhasse o círculo trigonométrico para esse cara e um círculo... eu não sei desenhar. Trigonométrico para esse cara aqui que eu não vou desenhar. E, ó, veja bem, eu estou desenhando assim, tá? Porque ele está perpendicular, um perpendicular ao outro. Eu não sei como desenhar isso. Não sou bom de desenho. Mas a ideia é essa. Eu falo, entendi. Mas por que isso daqui, gente? Tá? Porque a luz é uma onda eletromagnética que leva uma energia. Tá? E para a gente saber a energia que é levada pela luz, a gente tem que saber a amplitude das ondas, e passou, né? Vai ter aula. Espera aí. A amplitude das ondas e a frequência. Ou seja, conforme a frequência, a quantidade de energia é maior ou menor. Então, assim, não introduzi nada de fibra ótica para vocês. A única coisa que eu falei é da propagação da luz. Por que a gente vai precisar saber de todas essas coisas aí? Porque dentro de uma fibra ótica, tá, a gente propaga luz. Sim, em vez de energia elétrica, energia eletromagnética, do jeito que a gente conhece aqui, fora da fibra, tá? Dentro da fibra, a nossa velocidade de propagação, a frequência de onda que a gente está emitindo, é uma onda de luz. Portanto, é uma onda eletromagnética. Só que a gente vai ver também que a energia, tá, pode ser entendida como sendo fotônica também. Porque tem coisas que a luz se comporta como partículas, fótons, tá? Portanto, carregam energia. Tá? E tem coisas que é melhor, mais fácil da gente entender, se a gente entender pela equação de onda eletromagnética. Tá? Por exemplo, polarização de antena, né? Polarização de luz dentro da fibra. Tá? Tem equipamento que você coloca na fibra para saber onde ela está rompida. Isso funciona por reflexão, a gente vai aprender isso daí também. Tá? Mas aí a gente vê, tá, a polarização e a fase com que a forma de onda chega para a gente no nosso reflectômetro. Tá? E daí a gente consegue calcular a distância, calcular por cada velocidade, que a gente já sabe. Gente, muito gostoso estudar a fibra ótica. Eu sugiro vocês virem na próxima aula. Beleza? Estou acabando aqui, eu sei que vocês têm outra aula agora. Não esquece de ir lá, colocar joinha, ver o vídeo, deixar o vídeo passando para eu ganhar para ganhar... para o YouTube achar que tem gente se interessando por essas aulas, né? Daí ele vai promover o meu canal, daí eu vou ter mais gente vendo, tá? Pacotinho YouTube, se você não gostou, você põe não gostei, se gostou, você dá like, compartilha com a família, com o cachorro, deixa lá o cachorro assistindo, quem sabe ele aprende um pouco de óptica. Na aula que vem, principalmente. Vou pegar isso daqui que não foi quase nada, vou subir de novo lá para vocês e vou disponibilizar o vídeo. Beleza? Até a próxima aula, moçada. Vocês vão agora para geometria, né? Boa aula de geometria para vocês.
Onde que desgrava, onde que para de gravar esse negócio aqui? Nossa senhora, tô perdido aqui. É muita coisa para fazer. Salvei, interrompe o compartilhamento. Ver aqui o material. Beleza, moçada. Então, até, se Deus quiser, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Falou. Fui, que nem youtuber. Fui.